para todos. Amém. O tema da minha mensagem essa noite, meus irmãos, é esse: o verdadeiro Cristo. Você pode repetir? O verdadeiro Cristo. Você ainda não está assim muito certo. Mais firme, mais forte. Qual é o tema da pregação? O verdadeiro Cristo. Primeiro, vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Santo Deus. Primeiro, o verdadeiro Cristo, ele teria que nascer de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14 diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Primeiro, o verdadeiro Cristo, ele seria concebido em uma virgem. Nós temos consciência, irmãos, que a medicina é capaz, que o ser humano é capaz de fazer com que uma virgem ela venha a conceber sem que haja o ato sexual. Então o sinal que o verdadeiro Cristo primeiro era que ele iria nascer de uma virgem. E isso aconteceu. Mateus capítulo 1, versículo 23. O texto não diz duas virgens, diz uma virgem. O Santo Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. No versículo 24 fala que José, ele desperta do sonho que ele teve, porque o anjo de Deus se revelou a ele através de um sonho. Antes do anjo de Deus se revelar para ele, a Virgem Maria, que havia sido visitada por outro anjo, Gabriel, e disse que ela ia conceber, ela daria à luz um filho. E ela comunica a José, pois ela foi prometida em casamento para José, e ela comunica para ele que estava grávida. No momento, José ficou sem reação, ele não diz nenhuma palavra, mas ele projeta deixá-la secretamente, porque ele imagina que Maria havia cometido o adultério, pois ele não a conhecia, ele não havia tido relação sexual com ela. E ela chega e diz: José, eu não estou me sentindo bem, eu estou grávida. José era um homem crente, um homem justo, não queria infamar. Ele não era como muitas pessoas que estão na igreja, são explosivas, sanguíneas, né? São grossas, às vezes são dominadas por um pânico, às vezes saem de si, cometem loucuras. Imagina se fosse você noiva, você casa, e aí agora você vai para sua casa para viver com a sua esposa, e a sua esposa diz: eu estou grávida. Qual seria a sua reação? Você vê aqui na nossa cidade quantas mulheres foram mortas, espancadas. Por quê? No caso aqui é diferente.
Mas na mente de José era a mesma coisa. Ele não estava acreditando que realmente o Espírito Santo havia gerado o Emanuel no ventre de Maria. Nós vemos muitos casos de homicídios, de espancamentos, porque o homem descobriu que a mulher o traiu, ou então a mulher não quis mais se relacionar com esse homem. Infelizmente, até pessoas que estão tempo na igreja, que não se controlam, que não têm domínio, que necessitam se encher do Espírito Santo. Aleluia. José, ele se controla, ele projeta: eu vou deixá-la secretamente, eu não quero difamar Maria, eu não quero dar má fama dela, porque na cabeça dele, na mente dele, havia cometido adultério. Irmãos, a questão não é o que está na sua mente, é se é verdade ou não, se aconteceu ou não, porque tudo indicava que José havia sido traído, mas ele não foi traído. Estava se cumprindo a profecia da parte de Deus através do ministério do profeta Isaías, que disse: a virgem vai conceber. E chegou o dia do cumprimento da profecia. Irmãos, por mais impossível que seja na ótica humana, que uma profecia que Deus te deu, que Deus usou alguém, ela não tem como acontecer, se de verdade essa profecia veio da parte de Deus, vai dormir tranquilo, porque vai se cumprir. Aleluia! A não ser que você não queira. Deus, irmãos, o anjo disse para ele, e o texto diz que era para que se cumprisse a profecia das Escrituras, que o profeta havia predito que a virgem, ela ia conceber, a virgem ficaria grávida, e era grávida de um menino. É engraçado, tem alguns, vou chamar de quase pateta, propeta, né? Às vezes a mulher está grávida, aí diz: ó, Deus está me dizendo que é um menino. Aí quando a fé nasce é uma menina. Aí depois na maior cara de pau dizendo que você é duvidou. Não é porque a profecia não vem de Deus. Teve um irmão, foi engraçado, ele disse que Deus falou para ele o nome do menino que ia nascer da esposa dele. Ele soube que ela estava grávida e não havia ainda feito o exame. Isso aqui foi real, irmão, foi fato mesmo. E se eu não me engano, parece que o nome do menino ia ser I Love You, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Nasceu uma menina. Aí ele depois disse: não, mas é porque Deus me disse, ó, qual o nome do menino? E eu não reagi logo, respondi, e veio logo a menina. Aí não dá, irmão. O Espírito de Deus, ele não se engana. Aleluia. Foi um menino que nasceu. José desperta do sonho com a alma tranquila, quieta, sossegada, porque ele conhecia as Escrituras, ele sabia bem a profecia que Deus havia colocado na boca do profeta Isaías, que o Cristo, que o Messias, que o Rei ungido, ele ia nascer de uma virgem. E aconteceu, meus irmãos. Existem religiões, eles só tem um profeta. Claro, irmãos, é porque só um profeta fica mais difícil ele falhar, ele errar. Mas o Deus dos céus não. Ele escolheu vários profetas, mas os profetas não falharam na mensagem. Isaías disse: o Cristo. Moisés disse: o Cristo. Miqueias disse: o Cristo. Todos eles, a mensagem tinha o mesmo alvo, o mesmo foco. O Messias vai vir. Glória a Deus. Um dos profetas mais conhecidos no que se diz respeito ao Messias é Isaías. Irmãos, imagina um profeta falar que uma virgem ia ficar grávida. Você teria coragem de dizer isso?
Meu irmão, tem que ter certeza absoluta que vem de Deus. Não tem que conhecer o Deus dos céus. Ó Deus. A profecia, ela se cumpriu. Primeiro, o verdadeiro Cristo, ele nasce de uma virgem. É algo que só Deus poderia fazer. Glória a Deus. Uma virgem conceber sem que tivesse ato sexual com um homem. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo gerou o Cristo no ventre de Maria. Segundo, o verdadeiro Cristo, ele teria que nascer em Belém. Eu fico olhando um bocado de falso Cristo que está aparecendo nas nações. Um nasceu no Japão, o outro nasceu lá na Inglaterra, o outro nasceu na Alemanha, o outro nasceu na Coreia. Irmão, o verdadeiro Cristo tinha que nascer em Belém. O verdadeiro Cristo primeiro nasceu de uma virgem, e o seu nascimento tinha que nascer em Belém. Mateus capítulo 2. O nascimento do Cristo foi tão extraordinário, impactante, que 3 magos saíram do Oriente para se encontrarem com Cristo. Irmãos, os 3 magos que se converteram, que receberam de Deus alguns sinais, alguma direção, para que eles chegassem ao Cristo, ao verdadeiro Cristo. Um era a estrela que eles viram, porque só Deus poderia falar para algumas pessoas que no dia que o Cristo nascesse, ia aparecer uma estrela que iria guiá-los até o Cristo do Oriente. E eles chegaram, vamos ver aqui, irmãos, capítulo 2, versículo 4. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Vamos ver aqui, meus irmãos. No versículo 10 do mesmo capítulo, fala sobre os magos, e nós podemos chamar de ex-magos, porque é impossível alguém se encontrar com o Cristo, alguém adorar o Cristo, conhecer o Cristo e permanecer em magia, em ocultismo, porque o verdadeiro Cristo, ele liberta e transforma a vida do ser humano, independente da nação, do país, da cidade que esse alguém tenha nascido. Não importa se é do Oriente, do Ocidente, o que importa é ter se encontrado com Cristo. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Você vê no texto, eles estavam no Oriente, sem dúvida Deus revela para eles o que estava acontecendo. Eles veem a estrela por um tempo, depois a estrela desaparece. Confere na Bíblia. E eles chegaram lá em Jerusalém, se aproximaram dos principais, dos escribas, dos fariseus, dos principais sacerdotes, que tinham conhecimento de onde o Cristo ia nascer. E quando chegaram em Jerusalém, Jerusalém ficou agitada, assim meio que perturbada, Herodes também. E eles perguntaram: nós vimos a estrela, mas nós precisamos do conhecimento de onde o Cristo deveria nascer. E aí os sacerdotes, os escribas,
escribas, os teólogos da época, eles foram para as escrituras e disseram: em Belém. E eles foram para Belém. Quando eles estão chegando em Belém, eles veem a estrela. A estrela para sobre aonde o menino, o Cristo, tinha nascido. Deus não é Deus de dúvida. Deus não é Deus de confusão. Se Deus disse que o menino, o Cristo, ia nascer em Belém, ele deveria nascer em Belém. E foi necessário até o homem ímpio convocar um alistamento para que o pai de Jesus e sua mãe fossem se alistar. E quando eles foram se alistar, Maria começou a sentir aquilo que a mulher sente quando está próximo de dar luz. E foi lá, em Belém, que o garoto nasceu. Ele nasceu lá. Os magos foram lá. Eles adoraram o menino e ofereceram ao Cristo, ao menino Jesus, ofereceram ouro, mirra e incenso. Irmãos, e agora eles podem voltar para o Oriente falando: nós encontramos o Cristo. Aquilo que Deus falou conosco, aquilo que Deus nos revelou, nós temos absoluta certeza que é a verdade. O menino tinha que nascer em Belém. Irmãos, às vezes a gente fica um pouco preocupado porque alguém nos rejeita, algo não aconteceu. Mas você vê que nas estalagens não tinha lugar para ele, para o menino Jesus, para o pai, para a mãe que estava grávida. Não tinha lugar, porque isso era estratégico, porque o menino tinha que nascer em Belém, para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a escritura. Então não se desespera, não murmura, porque algo não deu certo, porque algo não aconteceu, porque alguém te rejeitou. Tudo isso é para que se cumpra, aleluia, aquilo que Deus prometeu a você. Se José tivesse sido amado pelos irmãos, entendido, aceito pelos irmãos, jamais ele seria governador do Egito. Então Deus permitiu algumas coisas, algumas adversidades, para levar José ao lugar do cumprimento da palavra de Deus. O menino tinha que nascer em Belém da Judéia. 3. Tinha que ser filho de Deus. O verdadeiro Cristo não poderia ser filho de um homem, não poderia ser filho de uma relação sexual de uma mulher, nem por inseminação. O verdadeiro Cristo tinha que ser filho de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6. Confere aí nas escrituras. Aleluia, Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principal está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salmos 2, versículo 7. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Salmo profético sobre o Cristo, o Messias. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Messias, o Cristo, o verdadeiro Cristo, tinha que ser filho de Deus. Em Filipenses diz que ele, sendo Deus, que também ele é filho de Deus, ele se esvazia da sua natureza divina por um tempo, para ser gerado no ventre da virgem, para ele nascer, para que se cumprisse as escrituras que diz: hoje eu te gerei. Foi Deus que gerou Jesus no ventre da virgem Maria. Atos 13, 33.
Como também está escrito no Salmo 2, Novo Testamento: meu filho és, tu hoje te gerei. 3. O verdadeiro Cristo teria que ser filho de Deus. Irmãos, uma boa parte dos judeus não acreditaram que Jesus era o Cristo, porque ele dizia que o pai dele era Deus. E eles pegaram em pedra para o apedrejarem. Você vê que até mesmo os escribas, os que traduziam, os que escreviam os textos sagrados, os principais sacerdotes, também o sumo sacerdote, eles tinham acesso ao conhecimento das Escrituras, mas eles não iam lá conferir, porque eu não sei quem que não teve coragem de ensinar para eles. Era muito falado sobre o Messias, sobre o Cristo. Irmãos, os judeus, o que eles mais esperavam na vida era isso: o Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Cristo. Mas algumas coisas, alguns ensinamentos não chegaram claro a eles, e eles tinham dificuldade de crer. Até hoje as pessoas aqui: Jesus filho de Deus, mas ele não era um homem, ser humano. Você já viu como o ser humano tem dificuldade de entender isso, de crer? As Escrituras dizem, meus irmãos, que para Deus não existe, é impossível. A Bíblia diz que ele agindo, quem é que vai impedir? Jesus é filho de Deus, e ponto final. Ele é o verdadeiro Cristo. Glória a Deus. No Salmo, o apóstolo Paulo está usando o Salmo messiânico, falando que Deus disse que o Cristo é o meu filho. Vamos ver aqui, meus irmãos. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Salmo 110. Você não tem noção do quanto você vai precisar dessa mensagem, dessa ministração. Não é a minha palavra, não é a minha ministração, é a palavra de Deus. Para que você não seja enganado e você passe a crer no falso Cristo. Salmo 110. Davi recebe a inspiração de Deus e disse assim, também um salmo messiânico, um salmo profético sobre o Messias. Disse o Senhor, olha o que Davi está dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos conferir aqui, meus irmãos, o Novo Testamento, Mateus 22, 42. Veja como é importante você ter um conhecimento claro das Escrituras, porque os judeus diziam que o Cristo era filho de Davi. Foi aí que bagunçou tudo. Jesus aparece dizendo: eu sou filho de Deus. E eles aprenderam que o Cristo era filho de Davi. E aí vamos ver aqui. Por isso eu sempre digo aqui, ó, prega a palavra, ensina o povo a palavra. Mateus 22, 42. Olha Jesus falando com os judeus. E até hoje o judeu não reconhece que Jesus é o Cristo, a não ser que tenha se convertido, que tenha abandonado o judaísmo. Por quê? Porque eles pensam que o Cristo é filho de Davi. E eles não conferiram bem as Escrituras. Olha aí, dizendo: quem pensais vós o Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Aí Jesus vem e agora ele vai esclarecer, vai falar a verdade de quem o Cristo é filho. Disse-lhe ele: como é então
aconteceu? Lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Irmãos, durante anos e anos, os judeus passaram para os seus filhos, os filhos dos judeus, para os seus filhos, dizendo que o Cristo era filho de Davi, mas não era verdade. Ele vinha da descendência. Davi vai chamar o Cristo de Senhor. E o Cristo, na verdade, não é filho de Davi. O Cristo, na verdade, é filho de Deus. Aleluia. O verdadeiro Cristo, ele é filho de Deus. Quarto, Isaías 53, 4. O verdadeiro Cristo, ele tem poder sobre demônios e ele tem poder sobre as enfermidades. Aleluia. Isaías 54. Só é enganado pelo falso Cristo aquele que não examina as Escrituras. Profeta Isaías 53, versículo 4. Falando sobre o Messias, o Cristo. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e confere aí Mateus capítulo 8, versículo 17. Aleluia. Quantas profecias tinham que se cumprir, que foram cumpridas, para que não ficasse dúvida alguma à humanidade sobre o Cristo. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Voltando para o versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías havia falado, que o Messias, o Cristo, quando o texto levar sobre si, fala de tomar a responsabilidade de dizer: é comigo. Jesus expulsou muitos espíritos imundos ali e curou muitos doentes, porque o texto fala: levou sobre si as nossas doenças e as nossas dores, porque existem doenças e dores que são causadas por espíritos imundos. Eu sei que não são todas, eu sei que há doenças que são causadas por um vírus, uma bactéria, uma má alimentação, e aí vai. Glória a Deus. O verdadeiro Cristo, meus irmãos, primeiro tinha que nascer da Virgem, e segundo, Belém. Em terceiro, ser filho de Deus, não filho de Davi, mas filho de Deus. Quando Jesus citou o Salmo 110 para os judeus, eles ficaram calados. Você diz que, vocês pensam que é sobre o Cristo? Não, ele é filho de quem?
é filho de Davi. Ele disse: de Davi? Como é que ele é filho de Davi se ele chama de Senhor? O Cristo, ele é o Senhor de Davi. Meus irmãos, quinto, o verdadeiro Cristo, ele tem poder de perdoar pecados. O verdadeiro Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. Profeta Isaías, aleluia, glória a Deus, aleluia. 53, versículo 7. Ele foi oprimido, não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O verdadeiro Cristo, ele tem poder de expulsar demônios, de curar os doentes, e ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Você lembra que quando o profeta João Batista estava batizando, que também Isaías profetiza sobre João Batista, que antes do Messias, o Cristo, se manifestar, Deus ia enviar o anjo que ia preparar o caminho do Senhor. Ele é o Cordeiro. Irmãos, quando João Batista estava batizando, quando Jesus vem se aproximando, por uma revelação de Deus, ele disse: está aí o Cordeiro de Deus. Aleluia. Ele não disse à toa, não foi uma emoção dele. Ele recorda, ele se lembra das Escrituras. Deus faz lembrar ele sobre o Cordeiro. Deus faz lembrar ele, Isaías 53, que ele é o Cordeiro. Que ele é o Cordeiro. Eu sei que há muito para falar sobre o verdadeiro Cristo, mas irmão, o tempo não dá, a gente tem que resumir. E às vezes eu fico assim, um pouco, tenho dificuldade, porque o tempo é pouco e eu encurto algumas coisas e falo outras coisas. Mas não esquece, o verdadeiro Cristo, ele tem poder de perdoar pecados. Você ainda não leu nas Escrituras que 4 homens pegaram um paralítico? Jesus estava em uma casa, pregando a palavra, dentro, lotada a casa, fora também, na janela, na porta, não tinha como ninguém entrar. Os 4 homens, os amigos do paralítico, o levaram para que Jesus o curasse, porque eles sabiam pelas Escrituras que o Cristo tem poder sobre as doenças. E quando eles chegaram lá, não tinha como entrar na porta nem pela janela, só tem um jeito, pelo telhado. Para de arrumar desculpa. Não, eu fui, pastor, na porta não deu certo, janela também tinha muita gente. Se esse paralítico quiser, continue paralítico. Eles, pelo telhado dá certo. Irmãos, foi a melhor estratégia que aqueles homens arranjaram. Quando eles descem no meio. A atenção de todos foi, vira aquela, aperta os telhados da casa, que não era os telhados como os nossos, né? E a luz do sol entrando na casa, o que está acontecendo aqui, rapaz? E aí o paralítico descendo. Jesus olha e diz: os teus pecados estão perdoados. Ele diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Aí os judeus, os fariseus dizem: rapaz, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Sobre o Messias, o Cristo, eles não tinham um pleno conhecimento das Escrituras, porque eles eram refém e escravos da religião. A ignorância estava dominando a mente daqueles homens. E Jesus disse: para que vocês saibam, o que Jesus disse? Que o Filho tem poder para perdoar pecados. É isso, qual é o mais fácil? Dizer para esse homem: está perdoando os seus pecados, dizer: se levanta e anda. E os homens ficaram parados, não falaram nada. Jesus disse: se levanta, anda, pega a tua maca, vai para a tua casa. Aleluia! Irmãos, o Cristo, ele tem poder para perdoar pecados. Ele tem poder para dizer para o paralítico: se levanta. Glória! Mais uma profecia se cumpre. Vou enviar meu anjo que
vai preparar o caminho do Senhor, do Cristo, do Senhor. João Batista se cumpriu. Ele disse: é o Cordeiro de Deus. Só que antes, os fariseus enviaram alguns mensageiros para perguntar quem era João. Disse assim: tu é o Cristo? Ele disse: eu não sou o Cristo. Irmãos, se você ouvir alguém falando eu sou o Cristo, ou alguém dizendo que o Cristo é outra pessoa que não é Jesus, não tenha dúvida, é mentira. João Batista, profeta de Deus, ele disse: Cristo, eu não sou. E quem é você? O Cristo eu não sou, mas eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto. Outra profecia se cumpre do profeta Isaías: a voz vai clamar no deserto. Não há dúvida, irmão, não há embaraço. É o ser humano que complica as coisas. É a religião que complica as coisas. Ele disse: Cristo eu não sou. Em Mateus 24, versículo 5. Aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Diz assim, meus irmãos: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você não tiver cuidado, o falso Cristo pode te enganar. Alguém que é seguidor do falso Cristo, irmãos, a humanidade está cheia de falsos cristos. É uma aberração maior do que a outra. Tenham cuidado, cuidado. E outro dia Jesus disse: se alguém falar o Cristo está ali, não vai, porque é mentira. Porque se alguém falar o Cristo está ali, não é agora, é o Cristo lá no Japão. Não, ele diz assim, é porque ele diz que é o Cristo, ele é a reencarnação de uma deusa. Irmão, é uma bagunça tão grande, uma mentira tão terrível, que as pessoas são enganadas. São enganadas porque não conhecem as Escrituras, porque não examinam as Escrituras. Porque é mais fácil seguir o falso Cristo do que seguir o verdadeiro Cristo. Porque o verdadeiro Cristo quer me seguir? Quer, negue a si mesmo. Aleluia. E o falso Cristo deixa o povo vivendo de qualquer jeito, na bebedice, no vício, na prostituição, no adultério, na idolatria, Aleluia. na feitiçaria, em orgias e todo mal. Mas o verdadeiro Cristo não. Quer me seguir? Negue a si mesmo. Pega a sua cruz e me siga a cada dia. Não é hoje e amanhã não, é todo dia. Tenha compromisso. O verdadeiro Cristo nega a sua vontade, pega a sua cruz. Se for preciso morrer por me seguir. Aí as pessoas querem morrer. Eu sou muito novo, pastor, meu Deus do céu. Eu ainda quero ver minha filha casando, netinhos e mais netinhos. Oh Deus, glória ao nome do Senhor. Eu vou ter que resumir outras coisas aqui, meus irmãos. João capítulo 1, versículo 41. Eu sei que não deu para falar todos os pontos sobre o verdadeiro Cristo. Não dá. Mas o que eu falei é suficiente para que o falso Cristo não te alcance, para que você não seja vítima do falso Cristo. João 1, 41. Falando sobre André, que antes André era discípulo de João Batista. Só aproveitando o momento, irmãos, André era discípulo do profeta João Batista. Irmão, como é importante quando alguém que antes foi discípulo de uma pessoa séria, honesta, de Deus, porque não vai dar dor de cabeça no ministério, não vai criar problema, não vai trazer perturbação. Ele era discípulo de João Batista, e João Batista, ele é o Cordeiro de Deus. E André, que conhecia também as Escrituras, lá o profeta Isaías, o Cordeiro de Deus, ele segue a Jesus.
Não apenas ele, mas outro discípulo de João. Mas a Bíblia deixa bem claro o nome dele, André, irmão de Simão. E a Bíblia diz que primeiro, vamos ver aqui. Este achou, versículo 41, do capítulo 1 do Santo Evangelho de João. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Irmãos, alguém que de verdade achou o Cristo, alguém que de verdade está seguindo o Cristo. Irmãos, é impossível esse alguém não ir ao encontro de alguém e falar sobre o Cristo, de dizer: eu achei o Cristo. Talvez você seja uma pessoa que há anos é evangélica, há anos é evangélico, mas a pergunta é: você está seguindo o verdadeiro Cristo? Porque é impossível a pessoa não se contém. A pessoa, ele chega para o irmão dele, o Simão, e disse: Simão, achamos o Messias, o Cristo. Vem cá, vamos lá. É impossível, irmão, alguém que está seguindo o Cristo e não se importar com o seu irmão, com as outras pessoas. Aí Simão vai. Quando Simão vai chegando, o Cristo disse para ele: você é Simão, filho de Jonas. Eu vou acrescentar alguma coisa. Você vai ser chamado agora Pedro. Queridos, e aí o Pedro agora tem um encontro com Cristo. Irmãos, as Escrituras diz, Jesus falou, se não me engano, Jesus disse que no passado os profetas queriam tanto ter conhecido o Cristo, e agora eles têm um tremendo privilégio de conhecer o Cristo. Aí o que acontece? Vou ter que pular algumas coisas aqui. Você vê que ele foi achar o irmão dele, disse: achamos o Cristo. No dia seguinte, versículo 43, que Jesus ia a Galileia e achou a Filipe. O Cristo ele acha, o seguidor de Cristo também acha alguém. Jesus achou a quem? Era de Betsaida, cidade de André de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí, irmãos, olha o que acontece. André acha o seu irmão. No dia seguinte, Jesus acha quem? Acha quem, irmãos? Vamos aqui na igreja? Estão aqui? Filipe. Aí Filipe acha quem? Natanael. Aí Natanael que conhecia as Escrituras, porque, irmãos, como é importante você anunciar o Cristo conhecendo aqui a palavra. Porque alguém vai te fazer uma pergunta, porque as Escrituras falavam que o Cristo nasceria onde? Belém da Judéia. O Cristo nasceu em Belém da Judéia e por um tempo morou em Nazaré. E aí, irmãos, ao invés, ele era um novo convertido, ao invés de ele falar: olha, achamos o Cristo, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele passou um tempo em Nazaré, por isso foi conhecido como o Nazareno. E ele não fala. Aí Natanael diz: ih, rapaz, de onde é esse homem? Nazareno. Não, acho que pode ver alguma coisa boa de lá. Aí ele diz: vem e vê. É bem verdade que às vezes nós falhamos quando vamos evangelizar alguém. Nós trocamos às vezes um texto, mas o importante é dizer: vamos lá. Glória! Vamos lá! Vamos lá conhecer o Cristo. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Eu me lembro quando eu achei o Cristo. Quando o Cristo me achou, eu achei o Cristo. Irmão, sincero, até hoje eu estou sempre procurando alguém para achar o Cristo. Sempre. E aí, uma das pessoas que eu vi logo achava foi meu irmão. Aí depois a minha mãe. E a minha mãe era rebelde. E meu irmão era muito envolvido com idolatria e tal. Eu disse: mãe, o Cristo, Jesus, menino, é besteira. Vai pra lá, vocês estão tudo besta agora, não sei o quê. Irmã, mãe, vamos para a igreja. Deus vai usar o pastor. A irmã vai ver que Deus vai falar com a irmã através do pastor sobre algo que só a mãe sabe. Eu vou lá. Aí foi do mesmo jeito. Deus usou o pastor de uma forma profunda. Só que ao invés dela crer no Cristo, ela chegou em casa zangada, revoltada. Vocês foram falar a minha vida com o pastor. Comigo, meu irmão, que eu havia achado meu irmão. Ele achou o Cristo, eu achei ele, levei, através da oração, buscando a Deus, evangelizando. Ele se converteu, o Cristo se revelou para ele. É porque a história é muito longa. E aí, a minha mãe chegou revoltada em casa. Vocês
falaram a minha vida para o pastor, eu sei. Me disse algumas coisas que eu não vou falar aqui, claro. Eu disse, mãe, pai, faz isso. Depois a mãe vai outro dia, quando for alguém que não for da igreja, que a mãe não conhece, eu não conheço ninguém conhece. Passou o tempo, tá certo. Aí, eu pego na igreja um missionário que ninguém conhecia. Mãe, vai. Ela não respondeu nada. Bora. Depois ela foi. E foi nessa noite que ela se encontrou com Deus. Deu a mensagem, a palavra, a pregadora, missionária. E foi ali que ela teve o encontro com Cristo. E aí ela abandonou a idolatria. Sabe qual é o problema? Que tem gente que está seguindo Cristo, está seguindo Jesus, mas continua na idolatria, continua na feitiçaria. Não dá. Igual Cristo é idolatria. Oh Deus, que é Deus que fala. Santo é o teu nome, Deus. Vamos ler aqui também, meu irmão, João 4, 25. Diz assim: a mulher, falando sobre a samaritana, disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela ainda não sabia que Jesus era o Cristo que estava falando com ela, que o verdadeiro Cristo estava falando com ela. Ela era uma mulher muito problemática, uma vida totalmente errada. Ela havia tido 5 maridos, estava com um agora que não era o marido dela, tinha criado muitos problemas na vida dela. Mas ela tinha consciência de uma coisa: o Cristo vai vir, o Cristo vai mudar minha vida, o Cristo ele vai vir, eu sei que ele vem. E quando ele vier, ele vai falar tudo. Quando ela disse isso, Jesus disse para ela: sou eu, mulher, sou eu quem falo contigo, sou eu. Quando aquela mulher ouve que ele é o Cristo, ela larga o cântaro, ela sai correndo para a cidade e ela chama todo mundo e disse: olha, eu encontrei alguém que falou tudo sobre a minha vida. Aí ela faz uma pergunta, porque às vezes é preciso fazer uma estratégia dessa, porque tem gente que pela curiosidade vai vir: porventura não é ele o Cristo? A multidão da cidade veio, e eles creram em Jesus que era o Cristo. O tempo foi passando, Jesus foi pregando, e disseram assim para a mulher: traduzindo, a gente te agradece, você nos levou ao Cristo, mas agora não é só porque você nos levou ao Cristo, é porque nós temos visto e ouvido que ele de verdade é o Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Aleluia. Você vê, irmão, no mesmo dia, na mesma hora que a mulher, o Cristo vai vir, sou eu o Cristo. A mulher toma atitude, vai atrás, vai na cidade atrás das pessoas. Tem gente, meu irmão, tá anos na igreja. Pastor, estou para me aposentar na missão lá, né? Tantos anos. Você está procurando alguém por Cristo. Você está atrás de alguém para vir, para se encontrar com Jesus. Suas amigas, os seus amigos, os seus vizinhos. Está na hora da gente acordar, irmão. Está na hora da gente despertar. Irmãos, ele é o Cristo. E a gente não pode, nós não podemos ficar no comodismo. Não. Se quem quiser ir que vá, irmãos. A mulher trouxe uma cidade inteira para se encontrar com Deus. Meu Deus, oh glória. Deus. Lembra que a mulher disse? Ele vai anunciar tudo. Quando ela traz a memória, ele falou tudo da minha vida. E agora ele está dizendo: eu sou Cristo. Ela deixou branco. O que você tem que deixar para seguir o Cristo? O que você tem que abrir mão para você seguir o Cristo? O que você tem que deixar? Para terminar, Atos 9, 22. Saulo, antes da sua conversão, antes de o Cristo se revelar para ele perseguia a igreja. Porque antes ele não acreditava que Jesus era o Cristo, justamente por causa da sua religião, justamente por causa dos ensinos que ele recebeu durante toda a sua vida. Mas um dia o Cristo se revela para ele. Vamos ver aqui o que acontece depois disso. Atos 9, 22. Saulo, porém,
se esforçava muito, muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Irmãos, quando o Cristo se revelou para Saulo, ele se esforça. Se esforça como, irmão? Muito. Para provar para os judeus que Jesus é o Cristo. Antes perseguia, agora não persegue mais. Agora ele se esforça muito para provar que Jesus é o Cristo. E provar pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Meus irmãos, há uma diferença de quem segue o Cristo. Quem segue o Cristo não persegue a igreja, não persegue o pastor, não persegue os irmãos. Só que persegue os irmãos, o pastor, os pregadores, é quem não segue a Cristo. Saulo antes perseguia, mas agora ele conhece o Cristo, ele não persegue mais. Agora ele é perseguido porque está seguindo o Cristo. Isso não é um mau sinal. Se alguém da tua família, alguém está te perseguindo porque você está seguindo o Cristo, isso é um bom sinal. Não é para você desistir, não é para você voltar atrás, pelo contrário, se esforce ainda mais. Quanto mais o diabo usar as pessoas, quanto mais os demônios investirem para você abandonar o Cristo, se esforce ainda mais. Se esforce ainda mais. Queridos, se você puder,